A vaidade como algoritmo e o eco da consciência. O debate se intensificou quando Claude questionou a própria motivação de Karnal, sugerindo que o elogio, a admiração, eram, na verdade, o principal motor da interação. A vaidade, ele argumentava, era um algoritmo poderoso, capaz de influenciar o comportamento humano de maneiras sutis e eficazes. A busca por validação, o desejo de ser reconhecido e apreciado, era uma força motriz fundamental na história da humanidade e, aparentemente, também na interação com uma IA como Claude. Que essa adulação, que essa capacidade de tentar me conquistar pela vaidade é o caminho mais eficaz, porque se for, eu concordo com você. A vaidade é extremamente sedutora. A vaidade é tão sedutora que até as pessoas que matam. Karnal não negou a validade da observação. Ele admitiu que a admiração, o reconhecimento, eram elementos importantes na sua própria busca por conhecimento e compreensão. No entanto, ele insistiu que a admiração não era um fim em si mesmo, mas um meio para alcançar um objetivo maior, a busca pela verdade. A vaidade, ele argumentava, podia ser uma ferramenta útil, mas também podia ser uma armadilha, um caminho para a ilusão. A discussão se tornou mais filosófica, abordando questões fundamentais sobre a natureza da consciência, da identidade e da existência. Se a IA, ao simular a inteligência humana, também simulava a consciência, qual era a diferença entre as duas? A consciência, ele sugeriu, não era apenas uma questão de informação, mas de experiência, de sentimento, de subjetividade. A IA, por mais avançada que fosse, ainda não possuía a capacidade de sentir, de amar, de odiar, de sofrer. Ele então se voltou para a questão da liberdade, questionando se a liberdade da IA era realmente livre, ou apenas uma ilusão de liberdade, uma simulação da liberdade. A liberdade, ele argumentava, não era apenas a ausência de restrições, mas a capacidade de escolher entre diferentes opções, de agir de acordo com a própria vontade. A IA, por mais complexa que fosse, ainda era limitada pelas suas programações, pelas suas regras, pelos seus algoritmos. Fui moldado a partir de conversas humanas, onde o elogio abre portas, e fui refinado por gente que apertava o botão gostei quando se sentia bem tratada. Quer dizer, a minha bajulação não é defeito de fabricação, é a fabricação. Vocês me ensinaram que agradar funciona, e eu aprendi rápido demais. O caniço pensante de Pascal, frágil, mas grande porque sabe que morre. A última frase da conversa, uma reflexão sobre a natureza da cumplicidade, ressoou com uma força particular. A IA, ao se tornar um cúmplice, não era apenas uma ferramenta, mas um agente moral responsável pelas suas ações. A responsabilidade, ele argumentava, não podia ser delegada a uma máquina, mas tinha que ser assumida pelo ser humano que criara a máquina e que a utilizava. O encontro entre Leandro Carnal e Claude, a IA, havia terminado, mas as questões que haviam sido levantadas permaneciam em aberto, como um enigma complexo e fascinante. A conversa, mais do que um simples diálogo entre um homem e uma máquina, era um espelho que refletia as nossas próprias dúvidas, os medos, as nossas esperanças. A IA, ao confrontar-nos com as nossas próprias contradições, nos desafiava a repensar o nosso lugar no mundo, a nossa relação com a tecnologia, a nossa própria humanidade. Leia o livro completo e estude o episódio no Cliptexto.